Iniciando, para a gente é uma felicidade, uma satisfação muito grande poder estar aqui no Confloss, podendo conversar um pouquinho com vocês sobre dados não relacionais no PostgreSQL. Ele hoje é uma ferramenta gerenciadora de banco de dados muito boa para se trabalhar com esse tipo de dado também. E hoje aí nós vamos ver assim de uma forma bem rápida, bem resumida. Não vamos conseguir passar tudo nesse período, mas vamos passar assim pelo menos o básico para vocês darem prosseguimento ou começarem a utilizar. Eu sempre me apresento no início das palestras. Eu, apesar de morar aqui no Rio de Janeiro há mais de 20 ou 30 anos, não sei, eu sou um paulista aí da cidade de Guaratinguetá, do Vale do Paraíba. Sou desenvolvedor e administrador de banco de dados pela Vel Rio TI. Queria deixar para vocês aí as minhas mídias sociais, para vocês me adicionarem, me acompanharem. E a experiência que a gente possui para poder passar um pouquinho para vocês como administrador em Postgres, em Oracle, em MySQL e também em SQL Server. Já trabalhamos com todos esses gerenciadores aí de banco. E eu sempre gosto, antes de começar o assunto, eu gosto de mostrar quem é o Postgres, porque muita gente tem dúvida como é que é, como funciona, de onde veio, né? Então é bem interessante a gente sempre falar antes de quem ele é, como ele surgiu. O Postgres ele foi desenvolvido na Universidade de Berkeley. E muita gente se pergunta por que o nome PostgreSQL, né? Muitas pessoas têm dúvida. O Postgres ele surgiu de um banco de dados chamado Ingres, que já existia lá em Berkeley. Ele foi um fork do Ingres, e as pessoas começaram a chamar ele de Postgres. E aí, com o tempo, as pessoas foram abreviando e começaram a chamar ele de Postgres. Só que até esse momento ele ainda não tinha o suporte à linguagem SQL, e a partir do momento que foi implementado o suporte à linguagem SQL, ele passou a ser chamado de PostgreSQL. E ficou aí até hoje com esse nome. De vez em quando surgem aí os movimentos querendo trocar o nome do banco, mas o pessoal do desenvolvimento já falou que é esse mesmo, é o nome que eles gostam, e é um nome que já está firme no mercado, né? E diferente do que possam estar dizendo, ele é completamente open source para qualquer tipo de uso. Para qualquer tipo de uso, vocês podem usar o Postgres sem precisar de qualquer tipo de licenciamento. Ele hoje está presente e suportado em todos os provedores de cloud, aí os provedores de grande porte, que fornecem banco de dados como serviço ou servidores como serviço. Eles já suportam hoje o PostgreSQL, como o AWS, Azure, o Google e outras, o DigitalOcean e outras empresas aí grandes. Para quem trabalha com PHP, por exemplo, ou outras linguagens de programação, essas linguagens já fornecem todos os mecanismos para acesso ao Postgres, como classes, camadas de acesso e tudo mais. Ele é um banco muito seguro, ele é poderoso e ele é muito estável. Ele ganhou essa pecha do elefante justamente por ele ser um banco que ele não perde a informação. Se ele retorna para a aplicação que ele comitou, realmente ele comitou aquela informação e ela não se perde. E muitas pessoas e empresas trabalhando no desenvolvimento e no suporte no Brasil e fora do Brasil. O Postgres hoje ele tem uma base de desenvolvedores gigantesca, muitas pessoas colaborando, contribuindo, e isso traz muita segurança. E eu gosto de falar também dos mitos. Existem muitos mitos que se propagam por aí, na internet, em grupos, em conversas. Muita coisa se fala do Postgres que, na verdade, não traduz a verdade.
A primeira delas é que ele vai ser comprado por alguém e vai deixar de ser open source. Muita gente chega e diz, mas a empresa tal vai comprar, a empresa tal vai comprar, e vai fazer com que ele não seja mais open source. Tá? Isso não é verdade, porque o Postgres não tem dono. Ele surgiu dentro de uma universidade, não existe, como outros casos que a gente conhece, do MySQL, do Mongo e de outros, não existe uma empresa por trás cuidando do Postgres. Quem cuida do Postgres é um grupo de pessoas, tá? Existem até empresas que ajudam, mas as empresas não são donas do Postgres, não possuem nenhum tipo de patente, nem nada. As pessoas dizem também que não tem suporte. Na verdade, hoje tem suporte para Postgres em qualquer lugar do mundo. Aqui no Brasil mesmo, várias empresas prestando suporte de alto nível no PostgreSQL. Muita gente diz que ele não é totalmente open source. Ou seja, a partir de um certo limite, de um certo tamanho, tem que pagar. É mito também, não é verdade. Esse penúltimo aqui, que ele não performa com bancos acima de 10 GB de tamanho. Isso é um mito também, tá? Se ele tiver bem certinho, bem configurado, certinho, ele performa em qualquer tamanho. E que ele é lento para usar dados não relacionais. Eu coloquei esse mito aqui, justamente que é porque o motivo da nossa conversa hoje. Dizem que ele é lento para se trabalhar com dados não relacionais. Se nós trabalharmos da forma correta, como nós pretendemos mostrar hoje, vocês conseguem performance que vocês precisam. Só que eu gosto de mostrar também o que pode dar errado com Postgres. E na maioria das vezes acontece de não dar certo e acaba não dando certo pela grande maioria desses motivos aí que eu estou listando. O primeiro deles, configurações default. As pessoas pegam lá uma máquina virtual qualquer, ou um servidor dentro da empresa, instala o Postgres e já começa a usar. Não mexe no arquivo de configuração, não faz nenhuma modificação, instala ele e começa a usar do jeito que foi instalado. As configurações default no Postgres, elas são pobres para ambientes de grandes volumes e grande quantidade de inserções, atualizações e tudo mais. Então, o Postgres com configurações default, conforme o banco cresce, se as configurações não acompanharem o crescimento desse banco, ele vai dar problema de performance com certeza. O segundo é que a gente costuma ver muito nas consultorias, as pessoas não usando normas formais nos seus bancos de dados. Tabelas e outros completamente fora das normas formais. E isso também pode trazer no futuro problemas de performance. Eu não digo assim uma pequena desnormalização aqui ou ali vai atrapalhar, mas a gente costuma ver bancos assim que a coisa é muito gritante e isso traz problema. A falta de manutenção preventiva. Como tudo na vida, banco de dados também precisa de manutenção preventiva, que as pessoas não costumam fazer isso. Em configuração default e sem manutenção preventiva, as tabelas e os índices do Postgres, eles tendem a entrar num estado que a gente chama de bloat. Eles incham, eles ficam maiores em termos de tamanho em disco do que deveria. O dado começa a ficar fragmentado. E com isso, há uma necessidade maior de IOPS para poder recuperar a mesma quantidade de linhas nas consultas. Então, acarreta em perda de performance. As estatísticas internas de cardinalidade e seletividade dos dados desatualizadas, também como uma consequência do primeiro item. Pode fazer também com que o otimizador de query tome decisões incorretas na hora de resolver uma query. Ou seja, ao invés dele usar um índice lá que é eficaz numa certa consulta, ou ele passa a usar o outro, ou passa a não usar índice nenhum, acarretando também perda de performance. E uma coisa que nós vemos também, muito infelizmente, apesar de eu ter deixado por último, é muitas regras de negócio na aplicação. As pessoas tendem a trafegar
entre a camada do banco de dados e a camada da aplicação um volume muito grande de dados. E esse volume muito grande de dados, ele acaba também trazendo um pouco de perda de performance, ou às vezes até muita perda de performance. E essa perda de performance, ela acaba sempre caindo nas costas do banco de dados. E nem sempre o banco de dados é o culpado. Mas é bom a gente falar também o que pode dar certo, né? E o que pode dar certo? Bancos em Postgres que crescem muitos gigabytes por dia. Tá? E eu falo isso para vocês assim, com muita tranquilidade, porque eu presencio isso no meu dia a dia. Aí, bancos crescendo a mais de 30, 40 gigas aí por dia de tamanho. O Postgres, ele tem um otimizador de query que ele é capaz de resolver queries complexas aí de uma forma muito rápida e de uma forma muito eficaz. Melhor até do que alguns bancos de dados aí proprietários. Nós podemos processar regras de negócios pesadas diretamente dentro do banco de dados, utilizando o código armazenado dentro do banco de dados. Nós vamos ver um pouquinho, uma vírgula hoje aqui disso, que pode facilitar muito a nossa vida. Vocês vão ver que um código com a quantidade de linhas mínima pode fazer um trabalho todo para vocês sem muita preocupação e sem muito peso. Nós podemos também armazenar no Postgres dados relacionais, ou seja, dados tabulares, e dados não relacionais. Podemos armazenar XML, JSON, HStore, CStore, o que as nossas regras definirem. E eu deixei esse aqui por último, esse código que eu vou mostrar para vocês, é fazer a auditoria completa das modificações dos nossos dados internamente no banco de dados. A gente não precisa escrever uma linha na aplicação para fazer auditoria. A auditoria vai ficar 100% dentro do banco de dados. Eu gosto de falar também muito das dores, que é o que a gente costuma identificar aí nas consultorias que a gente realiza, tá? As empresas, elas, quando têm a necessidade de começar a mexer com dados não relacionais, na grande maioria delas, elas precisam de alguns dados na forma relacional, ou seja, alguns dados na forma tabular, e alguns dados que ela não consegue colocar na forma tabular, ou são dados muito complexos, elas tendem a colocar ele na forma de documentos, 99% das vezes em formato JSON. Isso é natural, gente. O formato JSON ele vem justamente para resolver esse tipo de problema. E aí, como é que as empresas, principalmente as empresas na área de software, elas resolvem esse problema? Elas costumam usar dois bancos separados. Um relacional, elas costumam usar dois sistemas gerenciadores de banco de dados. Um relacional e um não relacional. Um exemplo, elas costumam usar MySQL para relacional e MongoDB para não relacional. E quem cuida das informações? A aplicação que fica no meio das duas. A aplicação é responsável por fazer o processamento dessas informações. A aplicação acaba sendo responsável em definir quem de um lado está referenciando o outro e vice-versa, que as informações elas precisam estar relacionadas. E isso acaba trazendo problemas na consistência dos dados. E por que isso acontece? Porque, por exemplo, numa migration ou o processo lá da aplicação, o processo do Apache, por exemplo, morreu e não completou a operação dos dois lados, ou seja, a informação ficou num lado e não foi para o outro, tá? E com o passar do tempo a gente observa que começa a haver problemas de consistência. Informações em um gerenciador que deveriam estar fazendo referências ao outro gerenciador não existem
ou vice-versa. Com o passar do tempo, isso começa a ficar problemático, chega numa situação onde fica muito difícil resolver, que não se consegue identificar da onde aquilo veio, o que é aquilo, acabam gerando situações de difícil ou sem solução, começam a acontecer erros em estatísticas ou relatórios dentro da aplicação, começam a haver erros porque as informações não estão corretas, tá? E conforme precisa fazer aí atualizações ou o termo que se usa hoje, que são os migrations, né? Começa a ter dificuldade, porque o dado não está consistente. Então, isso é o que a gente mais vê por aí, justamente por causa dessa dificuldade em manter a integridade dos dados que estão distribuídos nos dois bancos de dados aí. E aí, o que eu costumo conversar com o pessoal é o seguinte: e se nós tivermos somente um sistema gerenciador de banco de dados, somente um, que reúne os dois tipos de recursos, tá? E pode prover para a gente aí o melhor dos dois mundos. O que seria isso? Seria uma ideia boa, né? E se além disso tudo ele puder fazer isso da forma que vocês precisam, usando particionamento e o melhor, fazendo isso dentro de procedimentos de transações. É o que a gente chama de dentro de um fluxo atômico, ou seja, nós temos certeza que ou toda a regra nossa vai acontecer, ou nada da nossa regra vai acontecer. Ou nós estamos num estado legal, ou nós estamos no estado que nós estávamos antes de iniciar o processo. É o que a gente chama de atomicidade. Isso traz para a gente muita segurança e muita confiabilidade na informação que vocês têm armazenado. Vocês têm a certeza, a tranquilidade que os relatórios que estão sendo emitidos, as informações, estão condizentes realmente com o que a empresa precisa. Além disso, o que nós podemos? Nós podemos usar os dados relacionais, ou seja, da forma que nós já usamos aí há anos. Podemos, junto com isso tudo, também ter dados não relacionais, em formato JSON, XML, JSON e outros aí que o Postgres suporta. Nós podemos usar de acordo com a nossa necessidade. Nós podemos relacionar um tipo de dado com outro, ou até transformar um tipo de dado no outro, nós vamos ver isso aqui, garantindo aí a nossa consistência, trazendo tranquilidade. Isso aqui, para mim, é o essencial. Fazer com que eles participem no meu fluxo transacional e sejam atômicos. Isso é, assim, fabuloso. Muitos bancos aí hoje que não são relacionais não garantem esse tipo de recurso. Isso é um recurso hoje, na minha opinião, imprescindível. Tá? Tem empresas, por exemplo, que elas já contam com um percentual de perda de dados como se isso fosse inevitável. E eu, sinceramente, não concordo. Nós podemos indexar esse conteúdo, aí eu já estou dizendo conteúdo não relacional, trazendo desempenho nas nossas consultas. Nós vamos mostrar hoje aqui também um pouquinho para vocês como fazer isso. E nós podemos fazer com que o banco realize algum processamento para a gente e tirar isso da aplicação. Exemplo, fazer parse em documentos JSON. Fazer parse, extrair chave-valor. O banco de dados pode fazer isso para a gente internamente e já trazer para a aplicação o valor pronto que ela precisa. Vocês tiram um pouco desse processamento da aplicação, fazem com que a aplicação ela realmente se dedique a realizar a função principal dela, e nisso vocês podem ganhar aí desempenho na aplicação. E o que isso vai trazer de vantagens para a gente? Primeiro que a gente observa é desempenho. O desempenho melhora consideravelmente. O fluxo transacional.
essencial para você ter a certeza, a tranquilidade de que a tua informação está plena, consistente dentro do seu armazenamento. E a vantagem de poder particionar os dados. E aí a gente diz particionar tanto em termos de tabela, quanto particionar em termos de instâncias. Vocês podem ter aí o processamento distribuído, o fluxo de disco, né, que a gente chama o I/O distribuído, trazendo aí um ganho bem grande de performance. E uma coisa que eu costumo listar como desvantagem, mas é mais para vocês terem conhecimento, tá? Eu particularmente não considero isso como uma desvantagem, mas os índices que são criados para indexar conteúdo, documento, conteúdo JSON, eles podem ficar, em relação aos outros índices normais, eles podem ficar com um tamanho bem maior, que vai acarretar aí um I/O de disco maior na hora de resolver as consultas, porém a performance ela compensa esse gasto. E o Postgres ele implementa aí tipos de dados, tá? Agora falando só do JSON, ele implementa 2 tipos de dados que nós podemos usar aí nas nossas tabelas para implementar isso. O primeiro tipo de dados é o JSON, que ele foi implementado na versão 9.2. Ele pode ter índices por chaves, nós vamos mostrar aqui para vocês o que é isso, e ele é armazenado no formato, ou seja, ele é armazenado como ele é, armazenado lá no formato texto. E, a partir da versão 9.4, foi disponibilizado o tipo de dados chamado JSON-B, que é um JSON em formato binário. Ele pode ter índices por chaves individuais ou compostas. Ele pode ter índices por coluna no formato multivalorado. O que é isso, gente? Vocês podem ter índices que ele vai indexar por chave e valor dentro do JSON. É um negócio muito legal isso. Você poder indexar chave e valor e o teu conteúdo indexado lá dentro do índice ele vai ser multivalorado, que a gente chama. E ele se chama JSON-B porque ele é armazenado num formato binário. E aí as pessoas me perguntam, qual é o tipo de dado que eu uso? Eu uso JSON-B, eu uso JSON, qual seria o melhor? Eu diria que hoje, nas versões atuais do Postgres, não existe muita diferença. Tá? Eu, particularmente, uso JSON-B para tudo. Tá? E o JSON-B ele está caminhando para ser o padrão do Postgres. Existe uma tendência deles padronizarem tudo em JSON-B e, num futuro, lá mais para diante, eles descontinuarem o tipo de dado JSON. Eu não acredito que eles descontinuem, eles devem deixar para compatibilidade, mas vão se dedicar mais à implementação de recursos no JSON-B. E uma coisa muito legal também, que vocês devem usar assim bem à vontade, são os operadores para esse tipo de dados nas consultas de vocês. Então, o primeiro operador que vocês vão usar lá como nome de coluna, como coluna da query ou na condição where, vocês podem usar todos esses operadores aqui. Existem mais operadores, mas eu não coloquei todos, tá? Eu coloquei os principais. Esses 2 primeiros aqui é para fazer a extração de um valor de uma chave fornecida. Eu vou mostrar para vocês depois exemplos para vocês verem como funciona. O segundo operador aqui, eu consigo extrair o valor de uma chave, mas dentro de um path. Eu forneço lá um path que eu quero dentro do meu documento, ele vai seguir aquele path e vai extrair o valor da chave dentro do path. O terceiro é o operador contém ou está contido. Eu posso, na minha busca, trazer linhas que um determinado que
a coluna referenciada contém ou está contido de algum valor JSON que eu vou colocar na comparação. Esse aqui é uma consulta que eu vou passar um texto e ele vai retornar qualquer coluna que tenha aquele texto dentro, tá? Não seria uma busca textual nesse caso, tá, gente? Ele realmente verifica através do índice multivalorado. Se eu precisar concatenar dois documentos em JSON, eu posso usar esse operador aqui e ele já cria um JSON novo com os conteúdos concatenados. E esses dois últimos aqui, que é busca via JSON Path, que é um recurso do Postgres, que vocês podem usar toda aquela sintaxe de patch dentro do JSON, e ele vai seguir aquela sintaxe ali com expressão regular, se for o caso, e vai trazer os valores para vocês. Então, como é que ficaria aí a nossa sintaxe? Isso aqui que vocês estão vendo, dois pontos, JSON, é uma sintaxe do Postgres. Essa sintaxe aí ela não é prevista no padrão SQL, é mais uma coisa do Postgres, que é o casting, a transformação de valor. Então, eu posso pegar essa string aqui e retornar ela já transformada em JSON, no tipo de dados JSON. Então, quando eu tenho alguma coisa aqui, seguido de dois pontos, um tipo de dados, eu estou fazendo um casting. Seja de JSON, seja de varchar, de numérico, do que for. A mesma coisa aqui embaixo. Ó. Eu estou pegando isso aí é uma string, né, um varchar, e estou tipando ela para JSON. A mesma coisa aqui embaixo. Meu select ele já retorna o dado já como JSON. E por aí vai. Aqui, já estou usando aqui o operador para fazer a extração do valor de uma chave. Então, essa minha coluna da tabela, ela é um JSON ou um JSONB, e quando eu coloco isso aqui na minha coluna da query, eu quero dizer o seguinte: retorne o valor de uma chave dentro do JSON que se chama chave. Eu ponho o nome da chave aqui dentro. Então, isso aqui vai retornar o valor da chave. Se uma determinada linha lá do meu JSON não tiver uma chave com esse nome, naquela linha vai retornar um nulo. Ele não apresenta erro nem nada, ele retorna nulo. Aqui, ó, é um exemplo de extração de valor baseado num path. Isso aqui que eu estou fornecendo é um path, ou seja, eu quero o path A e dentro do path A eu quero o B. Então, como é que vai funcionar aqui? Ó? Ele pega o A, o primeiro A que ele achar, ele vai buscar dentro do A um B. Qual é o conteúdo dessa chave B? É esse cara aqui. Ó. Então, ele retorna na minha query isso aí que eu estou selecionando para vocês. Baseado dentro da busca lá que vocês pediram lá no operador. Aqui embaixo é um outro exemplo. Eu trazendo o valor da chave de nome site dentro da minha coluna doc lá da minha tabela. E aqui eu estou dizendo o seguinte, é o operador de contém. Doc precisa conter uma desses documentos JSON aqui. Ele pode ser tanto esse quanto esse. Agora aqui, como vocês podem ver, eu estou fazendo uma extração da coluna dentro da minha condição where ali, né? Também funciona.
Ele vai extrair o conteúdo, ele vai retornar o conteúdo de tags e vai fazer uma busca aqui dentro. Vocês podem fazer assim e ir aprofundando as consultas de vocês dentro lá dos documentos. São exemplos assim bem simplórios, né? Vocês podem fazer muito mais com isso aqui. E o Postgres também ele provê nativamente algumas funções internas. Nós vamos usar aqui poucas delas no exemplo para mostrar para vocês como funciona. A primeira delas é para fazer criação de JSON, ou seja, eu posso pegar conteúdos e transformar em JSON, posso processar esses JSON, posso fazer agregação, posso transformar JSON em linhas e posso transformar linhas em JSON. Muito legal isso. E todas essas funções podem ser usadas em código, podem ser usadas em queries e podem ser usadas em códigos internos lá do meu banco, dentro de funções, de triggers, de procedures ou o que a gente precisar. São funções nativas, vocês podem usar para tudo. E como é que a gente pode fazer para indexar o conteúdo? O Postgres ele tem vários métodos de indexação e alguns métodos que ele provê são bons para valores únicos e outros são bons para índices multivalorados, que a gente chama. São índices que podem ter vários valores por linha. O índice B-tree, que é o default aí do Postgres, ele é bom para indexar valores únicos por coluna. Então, como é que a gente pode fazer aqui? A sintaxe comum de criação do índice, certo? Aqui no argumento, olha que interessante um recurso que o Postgres tem e que não é qualquer banco de dados que tem esse recurso. Eu estou dentro do argumento do meu índice, eu estou extraindo um valor de uma chave, certo? Eu tenho aqui o meu operador de extração, eu estou extraindo o valor da chave chamada sequence key, da coluna secSequence, certo? E ainda estou convertendo esse valor retornado para integer. Ele deve estar sendo retornado lá como uma string, e eu estou convertendo esse valor para integer, tudo isso antes de fazer a criação lá da linha do índice. Então, eu já estou armazenando os meus dados no índice na forma que eu preciso lá para a minha consulta. Posso também armazenar lá o meu argumento, lá, o meu índice, já com o valor extraído dentro de um path, como vocês devem estar vendo aí onde eu finalizei aí com o mouse. Então, ele já faz, da hora de criação ou atualização daquela linha do índice, o valor que vai estar armazenado lá dentro do índice já é o valor extraído da mesma forma. E a última opção é a utilização do tipo, que é o tipo de indexação GIN, que não é mais o padrão do Postgres, que é o B-tree. Quando vocês criam índices lá no Postgres, não especifica qual é o tipo, ele, por default, ele assume que é o B-tree. O GIN, vocês especificando, ele é bom, esse tipo de indexação é bom para dados multivalorados. Dados multivalorados que a gente diz são arrays, ranges, JSON, XML, tudo que tem multivalor, nós podemos usar esse tipo para indexar. Aí eu especifico o nome da coluna. Vocês podem ver que agora aqui eu só estou especificando o nome da coluna. E aqui eu especifico um operador. E aí o Postgres ele tem um operador para cada tipo de dados. Esse operador é que vai trabalhar o dado conforme a gente quer. Se é um JSON que a gente vai indexar, tem um operador para trabalhar com o tipo de dados JSON. E esse operador vai armazenar, vai processar e vai armazenar a informação lá dentro do índice conforme a gente precisa. E uma coisa que eu quero mostrar para vocês no final da palestra é a possibilidade de realizar auditoria automática
sem escrever uma linha de código na aplicação. Isso eu garanto para vocês. Vocês não vão precisar escrever nada na aplicação para fazer auditoria, saber quem mudou, quando mudou, o que mudou, tá? Recuperar dados que foram excluídos incorretamente. E isso já aconteceu comigo, tá? E eu consegui recuperar todos os dados que foram apagados indevidamente ou que foram alterados indevidamente, porque estava tudo lá na tabela de auditoria. Vocês podem pegar e transformar aquilo e voltar aquela informação para o banco de dados. Imagina como se fosse uma lixeira, que você tem tudo lá que você pode pegar naquela lixeira e retornar para o banco. Vocês podem fazer isso sem escrever uma linha de código na aplicação. De uma forma tão simples que eu vou mostrar aqui para vocês, vocês vão olhar e vão dizer assim, eu não acredito que com essa quantidade mínima de linhas consegue construir um recurso desse. E dá para fazer. Então, como é que isso funciona? E a gente vai mostrar aqui para vocês. Vocês vão desenvolver uma função, uma única função, que ela vai ter o objetivo de transformar todas as linhas de todas as tabelas do banco que vocês quiserem auditar em documentos JSON-B e armazenar essas informações numa tabela de auditoria, numa única tabela de auditoria. E em cada tabela, nós vamos definir uma trigger, que vai ser a trigger de auditoria, que a gente chama, e essa trigger ela vai disparar essa função. O interessante no Postgres é que a trigger em si, ela não é um código, diferente de outros bancos de dados. A trigger do Postgres ela é sempre uma chamada para uma função. Sempre uma chamada para uma função. Então, eu posso ter N triggers em N tabelas diferentes chamando a mesma função. Isso é um negócio muito legal. Tá? E vocês vão ver aqui que funciona. Com isso, gente, a gente consegue auditar todos os dados que estão sendo modificados, inseridos, atualizados, excluídos dentro do nosso banco de dados, sem escrever uma linha de código na aplicação e sem levar esses códigos para a aplicação. Deixar a aplicação realmente mais leve com a função específica dela. Vamos ver um pouquinho na prática? Alguém tem alguma dúvida, gente, antes de a gente entrar na parte prática? Se tiver, pode abrir o microfone, por favor, e perguntar que a gente vai respondendo. Ok. Deixa eu mostrar para vocês aqui nesse banco de exemplo. Se alguém precisar depois desse banco de exemplo, me avisa que eu disponibilizo. É um banco de exemplo mesmo, tem informações genéricas. Tá? Então, a primeira tabela que a gente tem no banco, ela tem duas colunas, desculpa. A primeira com valor de chave primária, que é lá um autoincremento, e a segunda, uma coluna JSON-B, que vai ter todo o nosso conteúdo em formato JSON. Vocês podem notar que as informações de uma linha para outra, elas podem ser diferentes. Alguém fez uma pergunta aqui no chat, deixa eu ler. Ele está pedindo para explicar a diferença das triggers entre o PostgreSQL e outros gerenciadores. Em outros gerenciadores, na maioria das vezes, cada tabela você tem que ter um código para aquela trigger. Ou seja, o código está armazenado dentro da trigger. Então, você teria que ter aí uma quantidade de código muito grande para dar manutenção a hora que você precisar. O Postgres não. O Postgres, vocês imaginem que uma trigger é como se fosse um atalho, ou seja, um atalho para a execução de uma função.
E essa função, ela pode ser preparada para ela ser genérica, para ela atender qualquer tabela, que é o que vocês vão ver aqui daqui a pouco. Então, eu desenvolvo uma função e todas as outras tabelas vão utilizar essa função na hora que a trigger disparar. A trigger vai disparar e vai executar aquela função. A outra tabela, a outra e a outra e a outra, vai executar a mesma função sempre. Então, aqui eu tenho a tabela inicial, que tem aí conteúdo JSON, certo? Tem aí 206 mil linhas, ou seja, é um banco pequeno, tá? Eu não vou nem fazer demonstração de performance aqui para vocês, porque banco pequeno ele vai performar do mesmo jeito, mas eu vou mostrar a diferença de custo. Eu tenho a segunda tabela, que eu já fiz uma extração, que eu peguei aqui dentro do meu JSON, eu tenho uma chave chamada coordinates, que tem aqui um array de informações, e tem uma outra chave chamada properties. O que eu fiz aqui? Eu já dividi em duas colunas. Eu já tenho dado aqui divididos em duas colunas. Eu extraí e fui modificando o dado. E eu tenho uma terceira tabela que ele já tem o dado todo na forma relacional. Aí eu peguei aqueles valores de coordinates, que são dessa coluna aqui, certo? E já fiz com que ele fosse todo relacional. Então, na verdade, o que aconteceu? Essa primeira tabela é o meu conteúdo e eu fui criando as outras tabelas para mostrar para vocês que o dado ele pode ser transformado em documento para JSON. Essas duas últimas aqui, a parte de auditoria, eu vou deixar para mostrar daqui a pouco. Então, como é que a gente faz? Deixa eu explicar para vocês aqui como é que funciona. Eu tenho essa função chamada JSONB Populate Record Set, que eu vou passar para ela o meu conteúdo JSON. Vocês podem ver que eu estou fazendo aqui um select na coluna Content J, e estou fazendo aqui, ó, uma concatenação com o ID. Eu estou transformando aqui o meu ID também em JSON, da coluna ID, e estou fazendo uma concatenação e já estou trazendo esse conteúdo já concatenado. Eu vou rodar a query aqui para vocês verem. Ele já retorna conforme eu preciso. E aí, o que eu posso fazer? Eu pego essa query aqui e faço insert from select. Simples. Estou transformando o meu dado, que era JSON, estou transformando ele em tabelas. Aqui, eu estou fazendo o contrário. Eu estou extraindo o meu dado, transformando ele também em tabela, mas ele todo já da forma que eu preciso. Só utilizando as funções de JSON, puxando dentro de um PF, tudo aquilo que eu mostrei para vocês de operadores ali, eu estou usando aqui dentro das funções e dentro das colunas da minha query. Isso aqui depois, quando vocês forem ver novamente o filme,
a gravação da palestra, é bom vocês darem uma pausada, estudar o código, ver direitinho para vocês entenderem. O código, a princípio, assim, ele pode estar estranho, mas é porque vocês podem não estar acostumados com isso. E eu também posso fazer um insert from select e fazer isso funcionar. Transformar o meu dado JSON lá, que está na tabela content, JSON content, em formato tabular e inserir lá nessa tabela row coordinates, que foi aquela que eu mostrei aqui para vocês, essa aqui. O dado ele já não está mais em formato JSON, ele já está todo tabular. Da mesma forma, eu posso fazer buscas, que a gente chama aqui. Fazer queries e utilizar aqui dentro das queries os nossos operadores. Aqui ele ficou bonitinho assim, porque eu estou usando essa função JSON-bPretty, que ela pega o valor e já coloca ele, o valor JSON já coloca ele separadinho com mudança de linha para ficar aí de uma forma legal para a gente ler. E o que é interessante aqui, gente? Deixa eu ver se esse índice existe. Esse índice não existe. Tá. Eu vou fazer um explain aqui nessa query para mostrar para vocês como é que ela funciona. Vou rodar aqui o explain. O que aconteceu? Eu estou realizando aí um procedimento de sexscan. Quer dizer, eu estou não, o Postgres, né? O sexscan é a varredura completa da minha tabela, ou seja, ele vai varrer da linha 1 até a última linha da tabela, testando lá aquela condição do where e retornando as linhas que a condição do where for verdadeira. Vocês podem notar aqui que o custo, aqui essa informação de custo, foi a 22.816. Isso para o Postgres é o que ele está estimando de blocos, de tabelas e blocos de índices. Aqui, no caso, não tem bloco de índice porque é um sexscan, né? Ele está lendo a tabela toda, não está usando o índice. Então, ele estima aí que ele vai ler 22.816 blocos da tabela para resolver essa query. Quanto maior esse valor de custo, maior é o nosso tempo, ou seja, ele vai ler muito mais informações em disco para trazer para a gente. Vocês podem notar aqui que a minha condição do where, eu estou puxando aqui pelo um path. E estou transformando o valor retornado aqui em integer. Estou fazendo um cast. Então, o que eu posso fazer aqui, gente? Eu posso vir aqui criar um índice. E o argumento desse índice é justamente isso que eu preciso. Alguns bancos de dados, por exemplo, não permitem que vocês usem funções dentro do argumento do índice. No Postgres, vocês já podem usar isso sem restrição. Isso é antigo nele, inclusive. Então, eu vou criar aqui o índice. Vocês lembram aqui que eu estava com um custo de 22.800? Eu vou criar o índice agora. Meu índice foi criado. E eu vou fazer o explain na query de novo. O que aconteceu? Agora eu já estou fazendo um negócio chamado bitmap index scan. Eu estou usando um índice que eu criei, tá? E o meu custo agora, que era 22 mil, caiu para 23. 22, 23. Eu acelerei muito
o desempenho da minha query. Eu não vou mostrar em tempo aqui, porque como o banco ele é pequeno e a informação já está em cache, tudo, não vai dar diferença em termos de tempo. Mas em termos de valor, vocês vão ver que vocês ganharam muito. Ou seja, vocês conseguiram resolver a mesma consulta lendo muito menos blocos de disco, e a consequência disso é a diminuição drástica no tempo de execução da query. A query de vocês vai performar muito mais. E, deixa eu dropar esse índice aqui. E agora eu tenho aqui um segundo exemplo, que é com o operador contém, que é aquele operador nosso para conteúdo multivalorado. Vou rodar o explain, e eu tenho, da mesma forma, um sexscan, que é o que a gente entende aí no mundo SQL como table scan, ou seja, ele vai varrer a tabela inteira, e tem o meu custo de novo lá, em torno de 20 mil e alguma coisa. E agora aqui eu posso vir e criar. Eu acho que ele não... se ele não usou, não existe. Eu vou vir aqui e vou criar o meu índice. E agora vejam que interessante o argumento que eu estou usando dentro do meu índice. Eu estou colocando o nome da coluna, certo? E estou colocando esse cara aqui que é o operador. Esse operador aqui já é o operador específico para trabalhar com paths em JSONB. Ou seja, ele já vai pegar aquela informação da coluna content J e já vai indexar ela no modo multivalorado. Então, eu vou criar o índice. Vocês devem notar que a criação do índice, ela demora mais. O índice, nesse caso, ele vai ficar maior do que o índice anterior que a gente criou, tá? Porque ele, na verdade, o que ele está fazendo? Ele está identificando chave, ele está indexando chave e valor de cada chave e valor dentro do JSON, independente de quem for. Aqui não, aqui nós estamos extraindo e identificando e indexando. Aqui embaixo eu estou indexando todo mundo, certo? Então, vamos fazer um explain agora. O que aconteceu? Está lá o meu índice sendo usado. O meu custo baixou da mesma forma e eu tenho aí performance na minha consulta. O interessante aqui, gente, é que se eu comentar e utilizar um outro nome de chave, não vou nem usar o properties não, que a gente já usou ali, tá? Vou usar aqui o geometry, certo? E eu fizer um explain, ele usou o mesmo índice. Então, o interessante desse índice é que ele pode ser usado em qualquer tipo de busca dentro da tabela de vocês. Tranquilo? Beleza. Deixa eu mostrar agora aqui para vocês a parte de auditoria. O que a gente fez aqui na parte de auditoria? Uma tabela chamada auditoria, que ela tem uma coluna de ID, que é a chave primária, tem uma coluna table name, date inserted, username, app name, operation, JSON role, que é uma coluna do tipo JSONB, uma coluna boolean is new e uma coluna varchar chamada app query. É a minha tabela de auditoria. E eu tenho aqui com 20 linhas, e 20 linhas somente a minha função que vai ser usada pelas triggers. Ela tem 20 linhas, gente. Vocês não precisam mais do que isso. Tá? A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou extrair o nome da aplicação que está conectando do meu banco. Vou pegar aqui o valor de sequência que eu preciso, tá? E vou checar. Vou checar o que está chamando essa
A trigger que rodou essa função, ela foi chamada por um insert, ela foi chamada por um update, eu estou checando. Então, o que eu faço? Se a trigger que chamou essa função, ela foi disparada por um insert ou por um update, eu vou inserir, primeiro eu vou pegar essa variável new aqui no Postgres, é uma variável do tipo record, ela tem toda a linha que está sendo inserida ou atualizada. Então, eu vou pegar esse conteúdo e vou transformar em JSON. Essa função interna do Postgres, ela transforma uma linha em JSON e vou armazenar aqui nessa variável, que é do tipo JSONB. E depois, o que eu vou fazer? Eu vou inserir na minha tabela de auditoria com os valores. Em table name, eu vou pegar o nome da tabela, o nome do usuário que está conectado no banco, qual é o nome da aplicação que eu peguei aqui em cima, qual é a operação, ou seja, se foi insert ou update, o conteúdo em formato JSON, valor true, porque isso aqui é uma linha que está sendo inserida ou a linha nova da atualização, e aqui essa função ela me retorna qual é a query que rodou, que causou isso. E se for um update ou um delete, eu insiro também uma linha. Vocês podem notar aqui que no caso do update, eu vou inserir duas linhas nessa tabela de auditoria. Ou seja, eu vou inserir a linha com os valores novos atualizados e a linha com os valores antigos que existiam antes do meu update. Então, eu consigo verificar entre uma e outra o que foi modificado. Beleza, gente? Fácil? Então, agora aqui eu vou rodar um update. Ó. Deixa eu mostrar aqui na tabela a minha trigger. Isso aqui, ó, é a trigger. Vocês podem ver que ela não tem código. Ela funciona para insert, update e delete e ela vai executar a nossa função. Sempre vai executar a nossa função. Então, em cada tabela eu vou criar uma trigger e vou, na trigger, executar aquela função. Já é natural isso do Postgres. Então, eu vou aqui na minha tabela de auditoria, vou mostrar para vocês que ela está vazia, certo? E vou realizar aqui alguns updates. Vou pegar aqui o primeiro update, vou rodar. Rodou. Vou dar um refresh aqui. Vocês devem notar que eu tenho já duas linhas de auditoria, com nome da tabela, qual foi o timestamp que ocorreu, qual era o usuário do banco, qual a aplicação, qual foi a operação que rodou, ou seja, foi num update. Aqui eu tenho, no caso, como o SNIL está false, aqui eu tenho a linha antiga. Vocês podem ver aqui que a chave street está com valor hide, sendo que aqui no meu update eu troquei de... Lúcio. Oi. Oi, Valmir, beleza? Aqui é o Anderson, tudo bem? Um minutinho já estou terminando. Perfeito. Obrigado, Lúcio. Desculpa. Tá ok. Valeu. Eu troco aqui de street para confloss, usando aqui o JSONB7, que é uma função para alterar valores dentro do meu JSON, certo? E aqui eu já consigo ver de street hide e street confloss. E eu consigo auditar também, gente, qual foi a query que rodou. Certo? Vou rodar um segundo aqui. Foi. Vou dar um refresh aqui. E eu tenho a minha auditoria toda feita. Com linha anterior, linha atual, linha anterior, linha atual, linha anterior, linha atual, linha anterior, linha atual. Se eu precisar recuperar dados que foram atualizados erroneamente, tá? Eu consigo.
eu posso vir aqui e colocar vou apagar, vou dar um delete. O que eu errei? Faltou o from. Apaguei 4 linhas. Vou dar um refresh aqui. Eu tenho delete, 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 delete. E tenho aqui as minhas 4 linhas apagadas em formato JSON. Se eu precisar voltar isso para o banco, basta eu pegar esse conteúdo JSON, transformar ele em linhas e inserir no banco novamente. Para a gente concluir, então, tá? Dá para fazer bem e dá para fazer com desempenho. Experiência própria, eu trago essa tranquilidade aí para vocês. Tá? Vocês conseguem ter o melhor dos dois mundos, vocês não vão ter problema de integridade, tá? Basta que vocês planejem, dimensionem bem, normalizem, tá? Dá para fazer muito bem. Eu queria abrir aí agora rapidinho, para quem tiver alguma dúvida, gostar de fazer, precisar fazer alguma pergunta. Quero também, estou mostrando aí para vocês a minha QR Code do LinkedIn. Quem quiser me adicionar, vai ser uma alegria receber vocês lá. Uma mídia para a gente fazer contato, trocar ideia, de repente tirar uma dúvida. Fiquem à vontade.